A pessoa pergunta, vale a pena ter um veículo elétrico? Demais. Porque aí você tem que comparar, né, só o preço do veículo, é o custo total de propriedade. Sim. É o preço do veículo, mais o seguro, mais a manutenção. Pra você entender, um veículo elétrico, ele tem 70% menos peças do que um veículo a combustão. E dura muito mais, né? E dura muito mais, entendeu? 70% menos peças. Quem usa o carro como transporte, vale a pena. Quem usa o carro como profissão, vale... Demais. Aí é que vale mesmo. Né? Quem é motorista de Uber, de aplicativo, aí é que vale mesmo. Porque quanto mais você roda quilômetros, mais cedo se paga a conta. E muitas vezes você vai abastecer em casa, que você vai pegar o preço da energia... 95 centavos, exatamente. Se você tiver energia para assinatura, às vezes 70, 60. Talvez tangibilizar aqui, vamos dizer que tem uma pessoa que tem um carro a combustão, vai gastar R$1.000 por mês. Se ela só abastecer no supercharger de carregamento rápido, ela vai gastar talvez 400, 500. Exatamente. Se ela fizer em casa, vai talvez mais perto de 200 ali. Exatamente. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Sunicast. Hoje a gente vai falar sobre eletromobilidade, né? E toda vez, como a gente sempre traz aqui para os nossos conteúdos do Sunicast, a gente sempre traz pessoas profissionais que colocam a mão na massa, né? Que fazem acontecer, que vivem o que fazem, né? E hoje, acho que mais especial do que nunca... boa parte de vocês talvez conheça esse rapaz aqui. A gente está com o Sidney, que é um engenheiro eletricista, empreendedor, professor. Já deve ter formado aí boa parte da nossa audiência, né? Cara, Sidney, obrigado, cara. Um grande prazer e uma honra estar contigo aqui. Fazendo esse episódio conosco para falar de um assunto... Eu sei que você sabe de muita coisa, né? Mas hoje a gente vai pegar aquele capítulo da eletromobilidade, porque acho que é um assunto muito novo, né? Um assunto que, cara, começou... Eu sempre falo que começou agora, mas o boom foi agora, né? E eu acho que é um assunto que ainda tem muita oportunidade, porque a gente está vendo essa transição do carro a combustão para o carro elétrico, a indústria crescendo muito. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Cara, muito obrigado pela tua presença. Viu? Tá, eu que agradeço o convite, né? Pra gente exatamente estar debatendo um assunto aí que é de interesse, eu acho, de todos, né? A eletromobilidade, na realidade, a gente fala assim, que está acontecendo agora, né? Mas se a gente for pegar ao longo do tempo, né? Em 1896 foi fabricado o primeiro veículo automotor elétrico, tá? Então os veículos, eles nasceram elétricos. Nossa. E aí só em 1924, com vários fatores que influenciaram essa mudança, né, do motor elétrico para o motor a combustão, né, o principal foi a autonomia, né, do veículo elétrico. A bateria não tinha muita autonomia, então o carro andava alguns quilômetros e parava. Tinha que recarregar a bateria. Não mudou muita coisa, não. Não, isso aí é uma coisa que é mito, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí. Massa. Então aí os veículos elétricos perderam o mercado por veículos a combustão, por conta não só da autonomia, mas também por conta do Henry Ford, que criou aquela produção em série, né, dos Ford T, né? E também muito também da pressão da indústria petrolífera, que queria vender petróleo, então se fosse desenvolvido veículos a combustão, para eles era melhor. E aí na década de 20 teve essa virada de veículos elétricos para veículos a combustão, ultrapassou e os veículos elétricos praticamente perderam o mercado e morreram. Aí nós tivemos depois um novo surgimento na década de 70, né? Algumas indústrias japonesas lançaram veículos elétricos, mas a gente tinha limitação de tecnologia também, de baterias. Nós tivemos, inclusive, no Brasil, né, a Gugel, que lançou um carro elétrico aqui, né? E depois morreu por conta exatamente da tecnologia. Aí nós voltamos no ano 2000, né, de novo, né, tanto a indústria japonesa como a indústria alemã reviveu os veículos elétricos, né? E nos últimos 10 anos, essa tecnologia ela evoluiu muito, né? Do ponto de vista não só da autonomia da bateria, mas do ponto de vista de segurança também, que a gente sabe que bateria, né, é química, tá? Então o que acontece ali dentro da bateria é um processo eletroquímico, né? Da química vira energia, da energia vira química também, e são metais que são inflamáveis, né? Então hoje existe esse mito, o carro
né? O carro elétrico explode, mas o carro a combustão explode também. Se verdade. você for fazer um comparativo, há muito, até proporcionalmente, mais explosões de carros a combustão do que elétricos. Mas, assim, a tecnologia está muito mais bem desenvolvida, tá? Dentro da química estão usando solventes orgânicos para poder inibir, né, a combustão da química que tem dentro da bateria. E tem uma questão também até da questão da sustentabilidade da transição energética. Por quê? Quando a gente fala em energia, não em eletricidade, tá? Entra aí os combustíveis fósseis, tá? Então, quando você fala energia, né, em torno do mundo, aí a gente fala que, inclusive, que o Brasil, quase 90% da energia é de fonte renovável. Não. Eletricidade, sim, 85%. Energia, não. Hoje, no Brasil, nós temos ainda 55% do consumo de energia é fóssil. Porque quando a gente fala energia, não é só eletricidade, é petróleo, é gás, é carvão, é lenha, tá? É licor, é biocombustíveis. Então, hoje, 55% da energia consumida no Brasil ainda é fóssil. Tá? Então, tipo assim, no mundo é muito pior. No mundo é 85%. Tá? Então, o que acontece? Para a transição energética, a última fronteira da transição energética é exatamente acabar com o combustível fóssil. E onde é que ele é mais aplicado? No setor de transporte. Que é transporte particular, transporte de ônibus, navio, avião, trem. Todo tipo de transporte hoje usa o combustível fóssil. E é difícil, eu imagino que seja difícil acabar, porque existe uma cadeia econômica de geração de valor que é difícil de quebrar isso. Esse era até um ponto assim, que eu queria muito entender, que na eletromobilidade, acho que quanto mais cedo se entender como ganha dinheiro com isso, quais são os modelos de negócio que funcionam, talvez mais rápido vai ser a difusão dos pontos de recarga. Porque no fim do dia eu imagino que é o seguinte, a indústria já tem tecnologia, o mercado já absorve essa nova tecnologia, você vê os carros ficando populares e com preços acessíveis sendo elétricos, mas tem o desafio do cara ter o ponto de recarga ou de a recarga ser rápida, tal qual é no modelo tradicional de fóssil. Quais são, assim, os modelos de negócio para a eletromobilidade? Então, aí o que acontece? Você que hoje compra um veículo elétrico, você recebe um carregador portátil, geralmente é um carregador de 3 kW de potência, ou um wallbox, né? Então, a maioria dos fabricantes estão dando um wallbox, que é um... Que você coloca na sua vaga do estacionamento. Que você coloca na vaga, que geralmente o wallbox é de 7 kW, tá? A gente tem primeiro, tipo assim, os veículos elétricos, eles podem ser carregados tanto em corrente alternada como em corrente contínua, tá? Por quê? Porque as baterias são corrente contínua. Quando você carrega em corrente alternada, dentro do veículo tem um inversor para converter alternada em contínua, tá? Só que a tensão dessa corrente contínua interna é muito alta, porque assim, quando a gente está falando em DC, tá? A alta tensão é acima de 100 volts só, tá? Então, assim, até 100 volts é considerado bastante, são acima de 100 volts. Geralmente, os carros elétricos, né, as baterias são ligadas em série, então você multiplica a tensão. Então, geralmente são barramentos de 300, 400. Os veículos os SUVs top, chega a 800 volts de barramento interno. Então, tipo assim, quando você carrega o carro em DC, você carrega muito mais rápido, porque ele carrega em 800 volts. Quando você carrega AC, aí ele limita, porque o carregador geralmente AC, por exemplo, esses carros mais populares é de 7 ou 11 kW. Então, tipo assim, o modelo de negócio hoje é você ter carregadores rápidos. Por quê? Porque carregador lento, ninguém vai parar no posto de gasolina para esperar 2 horas para uma carga. Exato. Né? Então você vai ter que ter o quê? Você vai ter que ter estações de recarga. Tá? Eu, inclusive, fico até me corrigindo, porque esse negócio de carregamento é um termo errado, tá? Tipo assim, existe uma norma técnica, tá? E a norma fala que o que você faz é uma recarga da bateria, não é um carregamento. Tá? Então, assim, eu gosto de corrigir, porque quando você aprende a ver a norma... energia ali dentro. E, tipo assim, eu participei também do comitê que elaborou a norma, e o pessoal disse assim, olha, pessoal, é estação de recarga, não é estação de carregamento. Assim, a primeira coisa que a gente observa, para saber se a pessoa realmente conhece um pouco do negócio. Quando ela fala estação de carregamento, eu digo, esse aí não estudou o suficiente. Mas é estação de recarga. Mas, às vezes, até por você vê muito carregamento sendo falado no mercado, às vezes, até eu, às vezes, dou uma escorregada. Mas eu tento me corrigir. Mas a questão é o seguinte, hoje, para você explorar esse negócio, seria uma estação de recarga DC.
Então, geralmente, a estação de recarga DC, ela começa com 40 kW de potência. Tá? Então, por exemplo, hoje, você colocar uma estação de recarga de 7, 11 kW, isso é o que o dono do carro tem em casa. Que demora horas e horas para carregar. E demora horas, inteira. porque vamos supor, um carro com 7 kW, fazer um BID normal, o Dolphin, tá? O Dolphin. Que é Pronto, o Dolphin. O Dolphin, ele vem um carregador interno AC de 7 kW. Então não adianta você carregar com 11. O interno só suporta 7. Ah, tá. Então, por exemplo, às vezes é dono de veículo. Da configuração do próprio equipamento. Chega para mim e diz assim: não, eu vou botar um carregador de 22. Eu digo, como se ele só carrega em 7? Ele não vai acelerar. Sim. A não ser que for descer. Aí descer, esse mesmo BID que carrega 7 kW, em descer ele carrega em 50. Aí sim, ele vai carregar mais rápido. A bateria do BID é 44 kWh, tá? Então, se você está carregando 50, menos de 1 hora, tu carrega ele. Outra coisa também é o processo de recarga da bateria, tá? Então, a bateria, ela passa por 4 ciclos no processo de recarga, tá? Então, o primeiro ciclo a gente chama de corrente constante. Ele carrega muito rápido, até 80%. Esses 20% depois, meu amigo, ele demora 10 vezes mais do que carregar os 80%. Então, assim, as pessoas, os donos de veículos elétricos, têm que se reeducar. Não precisa você carregar o carro 100%, tá? Porque vai demorar mais. Então, esses modelos de negócio é você explorar o DC, o carregador rápido, porque o AC tá de 22 kW, o cara tem em casa. O BID, por exemplo, o BID, o Plus, que saiu agora, já não é 7, é 11, entendeu? Quer dizer, você já consegue... ele vem com a bateria 44, 11 kW, tu vai carregar em quanto? Em 4 horas. Então, o que você está falando é pra gente, pro integrador, chamamos... Eu vou dizer o integrador porque a maioria dos que começam já trabalham no mercado de energia, né? É o que? É comprar esse equipamento, é importar, é fazer o carregamento rápido? Deixa eu dizer, tem vários modelos, né? Você pode procurar um parceiro que é isso. Eu vejo muito assim, as pessoas procurarem posto de combustível e negociar com o dono do posto, tá, um aluguel no espaço para ele colocar a estação. Pode ser posto de gasolina, pode ser restaurante, que tenha estacionamento. Tem que ter estacionamento, né? Shopping, a gente vê. Shopping, entendeu? Aí você faz o que? Um aluguel daquele espaço, ou o cara pode entrar como sócio. Aí, quer dizer, o modelo de negócio tem várias formas, tá? Você pode vender o projeto e o próprio dono lá explorar, o integrador vende lá. Ele mostra para ele o resultado. Olha, o retorno é muito satisfatório. A gente já fez vários projetos. Não passa de 1 ano e meio a 2 anos no máximo para você tirar o investimento. Então, como é que tira o investimento? Porque geralmente você cobra um valor pelo quilowatt-hora, tá? Essas estações de recarga rápida, todas elas têm monitoramento, né? É claro que você vai ter que ter acesso à internet, tá? Você faz balanceamento de carga, é uma estação com 2, 3, até 4 cargas ao mesmo tempo numa estação, tá? Então você cobra do usuário final um valor de quilowatt-hora. Então o pessoal está cobrando uma recarga rápida é de R$ 2,50 a R$ 4,00. Só que você pode comprar energia até no Mercado Livre numa assinatura. Tu vai comprar por quanto? 60 centavos? A energia vai vender por 4. Geralmente varia R$ 2,50 a 4. Por que isso aí? É demanda, tá? É o ponto, né? É o ponto. Vamos supor, você pode vender uma fidelidade com cartão, tá? Para o cliente e ele tem uma prioridade na recarga, ele puder, inclusive, agendar a recarga, mas ele está viajando e daqui meia hora ele vai estar no posto que tem. E ele consegue. Então dá para explorar e tem muito negócio aí, entendeu? Que você pode vender junto com os serviços de recarga. Até para tangibilizar um pouco mais o pessoal que está assistindo, quando a gente fala entre R$ 2,50 a R$ 4,00 por cada carga rápida, quilowatt-hora ali, né? Quanto que seria necessário para poder encher, né, a autonomia do carro versus um carro a combustão, mais ou menos, para a gente poder mostrar essa conta pro pessoal? Então vamos lá, 1 kWh geralmente você roda 7 km, tá? Aí vamos supor que você está pegando 2,50. Quanto é um litro de gasolina? R$ 6,00. 6 e pouco. Então você vai pagar 2,50 assim. Aí, mas a gasolina anda mais, sim, mas não anda muito mais do que 7 km. Você vai dar 9, 10. Dificilmente você vai ter um carro aí. É difícil. Eu já tive vários modelos de carro, você rodar mais de 10 km com litro de gasolina, só se tu estiver andando a 40 km por hora. Né? Na cidade. Então, assim, é muito próximo na cidade, né? De 7
para 9, vamos supor, vamos pegar um valor de 9 um veículo a combustão. Certo. Mesmo você tirando essa diferença, esse 2,50 vai para R$3, mas é a metade do. Ainda assim é uma diferença grande. É a metade, a diferença é grande demais. Sim. Então, é tanto que quando a gente faz a análise, né, o pessoal pergunta, vale a pena ter um veículo elétrico? Demais. Porque aí você tem que comparar, né, só o preço do veículo, é o custo total de propriedade. Sim. É o preço do veículo, mais o seguro, mais a manutenção. Pra você entender, um veículo elétrico, ele tem 70% menos peças do que um veículo a combustão. E dura muito mais, né? E dura muito mais, entendeu? 70% menos peças. Menos peças, menos pontos de problemas futuros. E quem usa o carro como transporte, vale a pena. Quem usa o carro como profissão, vale... Demais. Aí é que vale mais, mesmo. né? Ó, quem é motorista de Uber, de aplicativo, aí é que vale mesmo. Porque quanto mais você roda quilômetros, mais cedo se paga a conta. E muitas vezes você vai abastecer em casa, que você vai pegar o preço da energia 95 centavos. Exatamente. Se você tiver energia para assinatura, às vezes 70, 60. Então, essa arbitragem, então, assim, para a gente talvez tangibilizar aqui, vamos dizer que tem uma pessoa que tem um carro a combustão, vai gastar R$1.000 por mês. Se ela só abastecer no Supercharger aí de recarregamento rápido, ela vai gastar talvez 400, 500. Exatamente. Se ela fizer em casa, vai talvez mais perto de 200 ali. Exatamente. Mais ou menos isso aí. Tá? Aí, em termos de investimento, uma estação de recarga DC de 40 kW, né, que é a mais básica, você compra por R$40 mil. É claro que para montar um negócio todo, vamos supor, você tem que fazer infraestrutura de rede, tá? Porque 40 kW, de repente a rede do posto não vai suportar. Mas você vai gastar aí no máximo, assim, colocando todos os custos, que a gente já fez isso para vários investidores, você vai gastar no máximo R$100 mil. Tá? Então você tira em 1 ano e meio vendendo a R$2,50. Então é um jogo de, obviamente, né, CAPEX com o menor custo pela aquisição desse quilowatt-hora. E aí eu estou entendendo que, dependendo do ponto comercial que se coloque essa vaga... Ele se paga muito mais rápido. Ele se paga muito mais rápido, porque eu imagino que, por exemplo, um ponto comercial de um mini mall, de um shopping grande, às vezes aquela estrutura ela já está no Mercado Livre, já está num ambiente de grupo A, que seja, já tem uma tarifa ali menor do que a baixa tensão. Exatamente. Então é muito mais rentável. E quando não, ele vai provavelmente individualizar, é o que normalmente acontece, né? Indo para baixa tensão, e aí o cara necessariamente, para ser esperto, assim, tem que buscar ou energia para assinatura, ou exatamente. Gerar sua própria energia. Ou gerar sua própria energia, exatamente. Para poder baratear. Que aí ele consegue reduzir mais ainda o custo dele e o retorno ser mais rápido. Entendi. Como é que um equipamento desse é considerado como um equipamento de performance? Por exemplo, eu já conversei com integradores que investiram nisso, e o cara, assim como todo negócio, ele falou assim, cara, eu desmobilizei uma estação porque o ponto era ruim. Não, isso aí é importante, você ter um ponto, né? Aí vai ter que fazer um estudo de mercadológico, né? É fácil, é você saber quantas vagas de estacionamento tem, você saber também o trânsito que existe na rua. É que nem você abrir uma loja de, sei lá, de qualquer coisa, de farmácia e não cumprir ali. Mas como é um equipamento, então teoricamente é um CAPEX que você tem ali um payback, é diferente de você abrir algo no varejo, que você tem um custo do colaborador, você tem um custo da segurança, você tem um custo ali da sustentação do negócio. A pergunta que eu te faço aqui, que eu já fiz para outro integrador, é assim, cara... Eu acho que ainda está na fase das opiniões. Sim. O que é que você considera um ponto bom? Aí o cara fala assim, cara, um ponto bom, ele tem que girar uma média no mês de pelo menos X kWh dia. Tu consegue mensurar pra gente o que é que seria, sabe, um ponto bom para produzir ali uma rentabilidade interessante? Porque eu acho que dentro do teu cálculo de payback, né, ele já tem uma hipótese que você tem que carregar tantos carros por dia, ou você vai ter que utilizar ali tantos quilowatt-hora, né? Qual é que é mais ou menos esse número? A gente coloca um ponto bom, se você vender a R$2,50, tá? Uma estação de recarga de 40 kW, você precisa ter 100 cargas por mês. Por mês. Tá, então... 100 cargas por mês, o investimento se paga em 1 ano e meio.
100 recargas completas de uma média. Que acontece. Porque, ó, sem carga. Não é tão difícil, não. Que acontece dentro de 1 hora e pouco, né? Você falou? Exato. Porque, ó, sem carga por mês, vamos botar 300 kWh cada carga. 300 vezes 100 dá o quê? 30 mil, né? Vezes 2,50? Dá quanto? Já é um valor que, cara... Dá 70 mil, né? 70 mil reais. Então, os 70 mil reais e o teu investimento é 100? É claro que você tem um custo da energia que você vai botar, mas mesmo assim, se você fizer um cálculo, é 1 ano e meio que se paga. 1 ano e meio se paga. E você fazer 100 cargas no mês, seria quanto? Seria 3 por dia. Sim. Não é muito difícil, entendeu? Você fazer não é muito 3 difícil, cargas. né? É verdade. É interessante, Entendeu? cara. É mais ou menos isso aí. A gente, inclusive, fez agora para um shopping mall lá na Maraponga, ali naquela avenida lá, agora esqueci o nome, aquela principal, através Godofredo Macedo, pronto. Sim. Nós fizemos e ele vai se pagar em 1 ano. Ele vai se pagar em 1 ano. Já passou 3 meses, o cara tá morto de feliz. É o dono do mall. Ele colocou lá, ele achava que... Colocou vários? Porque na verdade é o seguinte, olha só, ele nos procurou para colocar energia solar lá no mall. E aí eu abri o leque, né? Eu digo, ó, você pode fazer um monte de coisa aqui. Eficiência energética. Já fica a dica pro integrador, né? Então, aí eu já comecei a mostrar, e aí eles, não, acho que não vai dar certo e tudo. Aí a gente fez também a eficiência energética, a gente fez um trabalho lá, um retrofit no ar-condicionado dele, tá? Legal. E eu disse para ele, olha, bote aqui, você não vai se arrepender. Se você se arrepender, eu lhe devolvo o dinheiro e tiro a estação. Nossa, e arriscou, hein? Arrisquei. Porque eu vi ali a Godofredo Maciel, aquele ali é um ponto, tá? E é próximo do Detran, então tem um fluxo de outros estabelecimentos que puxam ali para ele, né? Tem uma academia dentro da coisa, tem um mercadinho também. Então ele está muito satisfeito porque está há 3 meses, tá? E ele fez as contas lá e rapaz, continuar do jeito que está, em 1 ano eu vou tirar o investimento. 1 ano. Cara, muito bom. Muito bom. E é interessante porque, como é uma tecnologia nova, eu estimo que isso vai evoluir muito rapidamente. Então, eu acho que na cabeça do investidor, esse payback ele realmente tem que ser em curto prazo, porque, não sei qual a sua opinião, mas pode ser que a tecnologia fique obsoleta daqui uns 5, 6 anos, talvez. Então, ele deve pensar que, poxa, se pagou em 1 ano, o resto é só lucro aqui. Até complementando, como é que funciona a operação e manutenção e o tempo de vida ali estimado, depreciação, etc. Isso. Como é que você vê? É o que acontece. Esses equipamentos dão muito pouca manutenção, sabe? Dão muito pouca, porque na realidade é um equipamento que vai, né, fazer uma recarga, né? Você tem ideia, a rede elétrica hoje é todo ao tempo, né? Os cabos, os transformadores, então aquilo ali é o que é um equipamento também de potência, né? Que dentro dele ele tem um conversor para fazer a conversão do AC para o DC e um conector. Não tem muito, é claro que tem uma eletrônica dentro, mas geralmente tem toda uma ventilação forçada, entendeu? Para funcionar essas estações. Pode ser novidade aqui no Brasil, mas no mundo existe já há 20 anos, tá? Bastante tempo. Quer dizer, está muito aprimorada tecnologicamente. Então, praticamente não dá manutenção, tá? Assim, qual a manutenção? O custo? 0. Manutenção geralmente é uma preditiva que você faz, uma preventiva, né? Mas uma manutenção assim de parar a estação é dificilmente. E tempo de vida útil assim esperado? Geralmente assim, como é um equipamento que tem eletrônica também, geralmente eles têm 10 anos, né, de vida útil, tá? Tem garantia de fornecedor? Tem garantia. Geralmente os fornecedores garantem 5 anos, certo. Tá? E geralmente o tempo de vida útil é um inversor. Porque lá dentro é um inversor, vai ter um inversor lá dentro. Que faz a conversão. Que faz exatamente a conversão. E agora pensando no seguinte, você falou também que tem muita gente que quando compra o carro já recebe ali o carregador para poder instalar lá no estacionamento do prédio. A gente começa a ver também muitos prédios tendo problemas elétricos, né? Porque você aumenta muito ali a infraestrutura demandante de energia, mas o sistema original do prédio continua o mesmo, né? E aí você vê incêndios, você vê alguns relatos começando a aparecer. Como é que você está vendo isso e como é que talvez o nosso mercado aí, ele vai se adaptar, na sua opinião, para poder
que os novos, na verdade os antigos prédios, né, consigam receber cada vez mais carros elétricos aí. Tá. Então, foi importante você falar, porque isso é uma coisa que a gente faz muito também. É o quê? Instalar estações de recargas em condomínios, tá? Aí tem 2 pontos importantes. Tem um do ponto de vista de capacidade elétrica do prédio absorver, tá? Porque às vezes é um condômino que coloca, depois o outro coloca. A primeira questão é o seguinte: existe várias normas já, tá? Quer dizer, as normas de instalação elétrica é 5410, mas tem uma norma da BNT específica de instalação de estações de recarga, que é 17019, a BNT, tá? Que ela define exatamente os dispositivos de proteção, né? A questão da seção do condutor. Então, ela abrange praticamente tudo da instalação elétrica. Então, nos condomínios, a primeira coisa que precisa é ter uma autorização, né, através de assembleia, e seja registrado no regimento interno do condomínio, que é permitido, tá, a instalação, mas contanto que seja feita, tá, um laudo da instalação elétrica. Inclusive, o Corpo de Bombeiros do Ceará editou agora em fevereiro uma nota técnica falando da relação do combate a incêndio. Porque quando eu falei ali 2 pontos, um do ponto de vista elétrico, da capacidade elétrica de suportar aquela estação, e outro do ponto de vista de segurança da instalação de combate a incêndio, tá? Porque a gente sabe que dentro do carro elétrico tem uma bateria que é inflamável. Sim. Então, o Corpo de Bombeiros do Ceará editou essa nota técnica dizendo que qualquer estação de recarga de veículos elétricos, seja dentro do condomínio, seja fora, seja numa residência, precisa ter um laudo feito pelo engenheiro eletricista da instalação elétrica para saber o quê? Se a instalação elétrica ela tem capacidade para absorver essa carga, tá? Porque eu vou citar o que acontece normalmente. O cara comprou um carro elétrico, tá? Aí ele mora num apartamento, e aí ele ganhou junto do carro elétrico que a gente chama um carregador de emergência de 3 kW. E vem uma tomadinha simples de 2 kg. Tradicional. Aí ele pega e coloca naquela tomada, que aquela tomada ali é uma tomada do condomínio, não é dele. Sim. Então a primeira coisa, ele está usando... Não tem nenhum medidor. Ele está usando a energia do condomínio para o veículo próprio, já está errado. Sim. Outra coisa é que aquela tomada ali, geralmente, é uma tomada simples, que é uma tomada de 10 amperes. Esse carregador de emergência é 20 amperes. Que circula. Então, aquela tomada ali já está, em termos de padrões técnicos, pode ocasionar, vai esquentar aquele condutor. Geralmente você vai ver um condutor de 1,5 mm, dificilmente é de 2,5 e pode pegar fogo. Sim. Além disso, é o condomínio que está pagando. Sim. Então, a primeira coisa, você não pode, aí isso tem que estar no regimento interno do condomínio. A gente, inclusive, já redigiu um texto e a gente fornece para o condomínio todo esse processo. Essa orientação. Fazer o laudo, tem que contratar um engenheiro, porque inclusive está no norma técnica do bombeiro. Fazer o laudo e depois contratar um engenheiro e fazer a RT do projeto de execução. Por quê? Porque a proteção da estação de recarga, conforme a norma 17019, ele tem que ter um disjuntor, um DR tipo B e um DPS. Não é simplesmente um disjuntor. A pessoa bota um disjuntor e acha que resolveu. Não resolveu. E a questão da medição em si da energia? Aí o que é aconselhado é você puxar um circuito até o padrão de entrada do dono da vaga. Ele não vai poder colocar no apartamento. Digamos. Existe uma solução para colocar no condomínio, é você fazer vagas coletivas, entendeu? Que é o que a gente aconselha. Por quê? Porque daqui a pouco você vai ter 20 estações de recarga dentro de um prédio e o prédio não suporta. Eu vou te dar um exemplo. Eu já peguei prédios que a síndica nos chamou para fazer uma análise lá, porque estava desligando o disjuntor geral do prédio. Justamente por isso. Tinha 5 estações de recarga de 11. Olha só, 5 vezes 11, 55. O transformador do prédio de entrada era de 75. Só que isso está somando as cargas que já existiam. Sim. Então, quando ligava, não precisava mais, não. Ligava 2 carros carregando, o disjuntor de entrada caía. Mas aí a solução... digamos, talvez a ideal e algo que o pessoal está fazendo. Aí, você separa para um circuito específico, só que você pede também uma nova medição externa ou essa medição é interna somente? Tem as duas modalidades. Quando é uma estação de recarga particular para o condômino, ele pode ligar lá no padrão de entrada dele. Você não pode ligar no disjuntor de entrada. Você vai colocar um quadro secundário do lado e vai puxar um circuito, porque geralmente o padrão de entrada das unidades de condomínio, eles são lá no subsolo ou no térreo. Não é lá em cima, a entrada.
Só que você não pode ligar esse circuito na entrada, é proibido por norma da concessionária da ANEEL. Você não pode pegar a saída do disjuntor de entrada e puxar um circuito. Você vai botar um quadro secundário, e do mesmo jeito que a saída desse padrão de entrada sai um circuito lá para o apartamento, vai sair um circuito para esse quadro secundário para alimentar a carga. Então você vai botar um quadro. O que acontece às vezes, chega no condomínio, a parede está cheia de quadro das unidades consumidoras, não tem onde botar. Aí você tem que encontrar o local para colocar. Então essa é uma solução, tá? É claro que isso obedecendo todo o regimento interno do condomínio que permitiu ele fazer. Nós fizemos o laudo e tudo. Outra coisa, essa vaga, do ponto de vista de combate a incêndio, tem que ter 2 extintores de pó químico, tá? Conforme o Corpo de Bombeiros. Tem toda uma adaptação. E tem que ter um sprinkler. Tá? Só para você entender, se é para apagar o fogo, não. É só para manter o carro sem propagar o fogo para os carros do lado. Enquanto o bombeiro chega. A gente tem na SANI, no nosso trabalho de prospecção de clientes, muito o perfil do condomínio, né? A gente hoje tem uma carteira de mais de 300 condomínios conectados. E eu já vivi uma situação numa conversa com um síndico que ele falou assim, olha, a gente colocou o primeiro morador, o segundo, o terceiro, chegou um momento que eu tive que ir para a Assembleia, ninguém mais pode ter carro elétrico. O custo para a gente adequar o condomínio para média tensão, saindo da baixa para média tensão, passa de 100, 200 mil reais para fazer tudo isso. O que tu diria para um síndico? Pois é, aí é isso que eu te digo. Eu falei que tinha duas soluções. Uma é essa, puxar um circuito, essa é a forma correta, puxar um circuito independente, tá? Não precisa ser um padrão de entrada novo, tá? Ele vai aproveitar o padrão e faz uma caixa secundária. Mas pode puxar um padrão de entrada novo. Então, por exemplo, eu já tive condomínio que tinha 5 veículos elétricos, tá? E aí o transformador já estava no limite dele de entrada. Então, os 5 se reuniram, bancaram um novo padrão de entrada, inclusive em média tensão. De média? De média, porque os carregadores dele eram de 22. 5 vezes 22, 110. Olha, você não consegue aprovar um aumento de carga na Enel sem você mudar o teu nível de tensão. Aí, imagine o seguinte, geralmente esses apartamentos menores são monofásicos. Monofásico na Enel, 8 kW. Tu bota um carregador de 11 e já não é mais monofásico. Já não é mais, Então, quer dizer, você tem que pedir uma mudança do padrão. Sim. De mono para tri, porque não tem bifásico aqui no Ceará, né? Alguns estados tem, aqui não tem. Então você já tem que mudar o padrão para trifásico. Sim. Agora tu imagina 5 de 22, 110, já é maior do que o transformador do prédio todo. Sim. Então, qual foi a solução que eu dei? Pedi um padrão de entrada em média tensão e a gente fez um circuito para os carregadores. Mas falando assim como tendência, tu achas que nesse caso a tendência é fazer uma solução como essa que você indicou, mas que cada morador vai pagar por essa recarga, ou o caminho é ainda individualizar para o apartamento? Não, eu acho que o caminho que vai seguir, que é o que você vê a nível mundial, é você ter estações coletivas. Inclusive, os novos condomínios, eles já estão prevendo isso, entendeu? Mas os arquitetos, os planejadores, né, de projetos urbanísticos, eles já estão colocando estações de recarga dentro do condomínio, seja ele horizontal ou vertical. Tá? Então, você faz o quê? Você compartilha. Pra você ter ideia, tem empreendimento lá em São Paulo, que inclusive, eles estão compartilhando até veículos elétricos. O cara botou 10 veículos elétricos dentro do condomínio, que você compartilha. Entendeu? Então, se você for ver, vamos supor, na Europa, que você tem a questão do patrimônio histórico. O cara mora num prédio histórico, ele não pode ficar mexendo e abrindo para colocar um carregador. Então, é na rua. Tá? Então, a gente pode dizer assim, o condomínio horizontal é mais fácil ter vagas compartilhadas de recarga. Mas um condomínio vertical, um prédio, é mais difícil, né? Você pode botar na rua. Tá? Você pode pedir uma autorização na prefeitura e colocar os carregadores na rua. E a prefeitura vai pintar as vagas para ninguém estacionar. Entendeu? Então, essa é a solução ideal. Eu não aconselho colocar dentro, porque tem a questão do combate a incêndio. Porque, embora assim não aconteça com frequência, como às vezes algumas pessoas acham que acontece muito, mas há um risco aí de acontecer. Tá? E outra coisa, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo lançou uma minuta de uma portaria, que lá eles regulam através de portaria. Né? Existe uma lei estadual de combate a incêndio, todo estado tem, porque os bombeiros são estaduais.
e o Corpo de Bombeiros edita portarias ou notas técnicas. Então, essa portaria que foi editada o ano passado, foi em abril do ano passado, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, foi muito severo as exigências para a instalação de estações de recarga, né? Pra você ter ideia, eles falavam que tinha que ter um afastamento da vaga do carro elétrico de 5 metros para os dois lados. Aí viabiliza. Cara, aí o cara só tem uma vaga ou duas, como é que ele vai botar 5 metros dos dois lados? Aí quer dizer, não, e aí parede corta fogo. Sprinkler. Aí ele fez de um jeito que, tipo assim, o custo que você ia ter é mais do que o valor do veículo. Então a tendência de adaptação dessa virada de mercado é cada vez mais vagas coletivas, né? Porque às vezes você pode até viabilizar, pode ser que o prédio nem tenha a dificuldade da infraestrutura de engenharia elétrica, mas o normativo de segurança inviabiliza, né? Exatamente. Então o caminho é esse, que se você vê no mundo todo foi esse adotado. Né? O Brasil sempre está a reboque, né? Sim. As coisas acontecem depois aqui, mas o caminho é esse. O empreendedor isso é até uma vantagem, né? Porque você já consegue ver lá fora como é que foi, aí já antecipa, né? Entendeu? Então, esse é o melhor caminho, porque você compartilha, para você entender, hoje essas estações, todas elas são inteligentes, principalmente as de recarga rápida. Existem estações mais baratas que não tem, mas você hoje vende em sandbox, que você integra e faz o monitoramento. Então, hoje você pode fazer balanceamento de carga. Tipo assim, você pode ter uma estação de recarga, vamos supor, de 40 kW, tá? Se tiver só um carro, ele vai carregar 40. Se tiver 2, ele vai dividir 20 e 20. Se tiver 3, ele divide por 3, entendeu? Então ele faz um balanceamento é inteligente, né? da recarga de forma inteligente, com o monitoramento, com billing, a parte de contabilização, porque isso pode ser do condomínio. Pois é, né? E aí só quem vai pagar é quem tem carro elétrico. Inclusive visitantes, eles vão lá, vai digitar, vai passar o cartão, entendeu? Falando agora da legislação, né? Porque até quando a gente fala da geração distribuída, você não pode ter a venda propriamente dita dentro do mercado cativo, né? Você pode ter lá no Mercado Livre, mas a venda é concessão ali da distribuidora local. E aí são operados modelos de aluguel, né? Onde você fica ali com uma fração daquele ativo. Quando você fala do recarregamento, aí aparentemente a gente está fazendo uma operação onde você pega uma energia mais barata e passa uma energia mais cara. Exatamente. Como é que é visto isso? É uma venda? Não é? Como é que é entendido? Serviços de recarga de veículo elétrico. Certo. Então você precifica, né? Você precifica um serviço de recarga. Entendi. Tá? Não é venda de energia. Perfeito. Porque na realidade é um serviço, por quê? Porque na realidade por trás daquela energia tem toda uma infraestrutura para poder atender né, aquele cliente. É similar ao que a gente tem na geração distribuída ali para poder remunerar todos os entes Mas é o serviço de recarga. Tinha até uma questão aí, porque alguns estados estavam questionando, mas se você está vendendo energia tem ICMS, né? Tem que pagar. Mas não, isso aí ficou hoje já está praticamente firmado esse entendimento que é um serviço de recarga. Tá? Entendi. E a tendência, então, é que todo mundo pague até dentro de casa, por conta dessas vagas coletivas, né? A tendência... aí nas vagas coletivas, aí o que acontece? Você vai fazer isso Mas o condomínio pode explorar isso, de cobrar essa energia e ter uma receita, então pode ser que os moradores que têm veículos elétricos peguem a autorização do condomínio e eles colocam e eles fazem a gestão disso aí. Cara, entendeu? isso é um insight muito legal. Assim, a gente está falando aqui de modelo de negócio, né? Então, se esse empreendedor, integrador capturar esse insight, ele pode até trabalhar com o síndico para montar essas estações coletivas. Essa estação e ter uma fonte de receita ali que gere receita para o condomínio. Porque tem muito condomínio que tem vagas para visitantes, né? Tem 4, 5 vagas, coloca ali aquelas vagas e acabou com vaga visitante. Não, e dando dinheiro, eles até arranjam vaga. Ou então na rua. Para botar vaga. Se você chega lá na Europa, as estações de recarga é tudo na rua, né? Ou em praças, ou mesmo, então você pede autorização lá, a prefeitura, e faz. A prefeitura aqui do mesmo jeito. Aqui já tem. Aqui, eu não sei se você lembra, tinha um projeto da Enel que tinha... Tinha, da Serrari. Eram 7 estações de recarga. Sertel, eu acho. Da Sertel. Que era uma empresa pernambucana. Então, eles estavam explorando na rua, era uma parte do estacionamento de rua. Né, mas chegou até 7, né? Tinha ali do lado do Center 1. Tinha ali no Cocó, tinha ali
Luiza Távora, né? Que era o compartilhamento de carros. Né? Que foi o primeiro do Brasil, né? De estações públicas de recarga. Então, quer dizer, já tem o... Então a prefeitura ela já dá concessão de espaços já, para você pode pedir monetariamente. Explorar monetariamente. Entendeu? Interessante. Essas vagas de estacionamento como estações de recarga. E pensando agora assim, a gente tem muita gente que assiste aqui esses podcasts que é integrador, investidor, pensando como modelo de negócio. Então, você tem ali um modelo onde você vai fazer todo o investimento, você coloca o CAPEX, você vai ser remunerado ali como um modelo de negócio mesmo ao longo do tempo. Você deve ter um payback de entre 1 ano a 2 anos, como você falou. Para o integrador que ele quer fazer a prestação de serviço, né? Está conversando talvez com alguns condomínios, alguns shopping centers, e ele vê essa possibilidade talvez de oferecer o carregador, né? Você falou que uma infraestrutura dessa talvez custe algo em torno de R$100 mil, né? Para um carregador de 40 kW. Qual é que deve ser mais ou menos a margem, né? Por exemplo, quando a gente fala de usina de telhado, a gente fala, cara, provavelmente o integrador vai ter uma margem entre 10% a 20% ali do valor total do investimento. E para esse tipo de modelo, o que ele deveria esperar? Até para ele saber se talvez é algo interessante que ele deva se aprofundar. Tipo assim, se ele quiser ser competitivo, vai ser entre 10% e 20%. Entre tá? 10% a 20%. Mas como é um mercado assim que não está muito explorado pelos integradores, dá para ganhar mais. Sim. Eu tive projeto que eu ganhei 40% de margem. Entendeu? E pegando os melhores pontos, né? E pegando os melhores pontos e mostrando para o investidor que ele vai ganhar dinheiro e vai tirar investimento muito rápido. Em 1 ano. Imagina, você tirar em 1 ano e depois... O sistema operacional, eu imagino que seja abundante, né? Tem várias ofertas aí de modelos white label, tem né? Vários, exatamente, tem várias... o mercado já está bem assim consolidado, porque tem tanto fornecedor da estação, fornecedor de softwares de monitoramento que você tem que ter, né? A parte de comercialização também, que isso é uma questão também que, tipo assim, algumas estações ainda não estão assim habilitadas para receber cartão de crédito, assim, automático. Geralmente tem um QR Code na estação, tu passa o QR Code, tá? E faz um Pix e tudo, mas assim, não é integrado. Como você tem hoje passar o cartão. Que já debita ali. Que já debita. Então, isso é uma coisa que está sendo ainda no Brasil, ainda sendo construído. Tá? Rapidinho. Agora uma dúvida. Eu acho que eu entendi, mas eu vou perguntar. O preço que se cobra, ele é... Quem decide é o dono do ponto, né? É o dono do ponto. Por isso que eu falei que é entre 2,5 e 4. Por quê? Se você tem um ponto bom... Muito disputado. Muito disputado. Não tem... Você pode ir 4. Você que decide. Exatamente. Porque mesmo o 4, ele vai pagar 6 na gasolina. Tá? Até porque é aquela questão também do mercado imobiliário, né? Se você está num shopping que ele tem mais tráfego, aí você vai pagar mais pelo aluguel e aí você tem também que se remunerar melhor. Então, acaba que tem que fazer sentido para todos os elos, né? Então, nesse modelo. Então, cada local, digamos assim, existe um estudo e mesmo o grupo operador, ele pode cobrar R$2,50 em um, R$3 em outro, porque... Depende do... Aí uma estação de AC, o pessoal cobra R$1,50, tá? Mas hoje praticamente quem tem veículo elétrico não quer ficar esperando mais do que alguns minutos, né? E aí a AC você está falando de 4, 5 horas para carregar. 4, 5 horas para carregar. Aí, quer dizer, você encara uma dessa, quem tem veículo elétrico, quando é o jeito. Vamos supor, você está fazendo uma viagem, por exemplo, você saiu daqui e foi para Jericoacoara. Não tem carregador rápido no caminho, mas tem AC. Lá em Jeri, na fila, né? Não em Jericoacoara, mas em Jijoca, né? Tem estações de recarga lá, AC, de 22 kW. Aí, quer dizer, não tem outra, você vai encarar. Mas, com certeza, se você tiver um ADC, você vai querer. Mas, cara, em quanto tempo você acha que... Vamos lá, eu comprei meu carro elétrico e eu quero ter a experiência de parar num posto de recarga, assim como eu paro num posto de combustível, plugar lá o carregador... Dá alguns minutos ali e eu vou embora. Em quanto tempo, quantos anos, não sei, você acha que vai ter essa situação de você carregar em 3, 4, 5 minutos o seu carro? Não, hoje já tem, tá? Tipo assim, quando eu falo estação de recarga de 40 kW, tá? Tem de 80, de 100, de 200, de 400. É claro que é um investimento maior. Por quê? Porque você tem não só veículos elétricos, mas comerciais também, ônibus, tá? Quer dizer, hoje em São Paulo já tem uma frota de 400 ônibus elétricos, tá? Então esses ônibus elétricos, eles têm que ter carregadores mais rápidos, não é um carregador de 40 kW. Tá? Então, tipo assim, a Prefeitura de São Paulo, inclusive, está com a licitação para comprar 1.000 ônibus elétricos agora, tá?
Então, assim, eles não vão comprar só os ônibus, eles vão comprar também toda a infraestrutura de recarga junto do projeto. Porque não adianta ônibus elétrico e não ter um carregador rápido. Só para você ter ideia, eles vão fazer subestação lá de 1 mega, várias, distribuídas na cidade de 1 megawatt. Deixa eu até, então, aprofundar um pouquinho mais na pergunta do Saulo, né? O que você acha que falta na grande virada de chave para a gente ter a eletromobilidade não como uma minoria hoje, né, quando a gente fala dos transportes, mas ser a maioria, né? A gente completar esse ciclo. É tecnologia das baterias, é regulação, é um pouquinho de cada. O que você vê só ali? tempo, né? Não, deixa eu falar. Educação eu também. acho que assim, é uma mudança silenciosa que está acontecendo, ou talvez muita gente não está percebendo, mas para você ter ideia, há 3 anos atrás foram vendidos 30 mil veículos elétricos no Brasil, tá? Aí 2022. Aí 2024 venderam 60 mil, o dobro. Aí 2023. 2024 venderam 90 mil. Aliás, 2024 venderam 150 mil. 150? Só o ano mais passado. Que muita montadora. Pois é, então. E esse ano, no até maio, né? Porque junho começou agora, mas já venderam 40 mil. Quer dizer, esse ano vai fechar mais do que 200 mil. Então, se você for ver, já é uma participação muito grande na venda de veículos, considerando os veículos a combustível. Tá? Então, está acontecendo uma velocidade, eu diria assim, muito maior do que foi a energia solar. Sim. Se você for pegar a evolução da energia solar e comparar com a eletromobilidade, está sendo muito mais rápido. Porque está começando a se perceber, né, que o custo total de propriedade é muito menor. Tá? Quando você tem geração de energia ou compra por energia por assinatura, aí é que a conta fecha rápido. Né? Pra você ter ideia, eu tenho um veículo elétrico há 3 anos. Tá? Meu custo de combustível, seguro, a gente tem até alguns subsídios. Né? Aqui no Ceará, o IPVA, ele é reduzido para veículos elétricos. Tá? Então, assim, ele é reduzido, mas depois ele evolui. Né? Geralmente nós pagamos 2,5% da tabela FIP. Veículo elétrico é 0,5%. Só que no ano seguinte é 1%, até chegar a 2,5%, mas você vai desvalorizando também o veículo elétrico. Mas tem estados, por exemplo, aqui vizinho no Rio Grande do Norte, o IPVA é 0%, é isento. Tá? Em Pernambuco. Então, aqui nós temos 8 estados no Brasil que isentam o veículo elétrico. Eu, inclusive, comprei no Rio Grande do Norte, né? Para não pagar IPVA. Então, a irmã que mora lá. Eu comprei com o seu endereço dela. Então, você acha que, sei lá, em 5 anos, será que seria a maioria? Pois não. Aí o que acontece? Se você for pegar estudos do mercado, né? Eles falam que alguns mercados que estão mais maduros, como Europa, Estados Unidos, 2035 vai virar. Vai vender mais veículo elétrico do que 2035 daqui a 10 anos. Né? No Brasil, em 2040. É claro que, geralmente, essas previsões, né, são previsões conservadoras. Eu acredito que muito antes que isso vai acontecer. Entendeu? São previsões conservadoras que fazem esses cálculos. Né? Você vê a própria GD, né? Eu estava vendo, né? Nós temos a EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, ela faz o planejamento futuro. Se você for pegar o PDE de 3 anos atrás, a gente estaria com 15 GB de GD. Nós estamos com 42. Então, quer dizer, essas previsões, tá? Elas geralmente furam, né? Por quê? Porque fazem em cima que tudo que envolve educação de massa é imprevisível, tanto para o bem quanto para o mal. Mas pensando sempre como um otimista, quando o povo se educa e começa a perceber o valor de maneira mais... Não segue só aquele modelo tradicional, né? Vou seguir o tradicional. Assim como é energia, né? Vou seguir pagando aquela contra concessionária sem nem ler, sem nem entender, sem nem saber o que eu estou fazendo ali, né? Não tem poder de escolha. Quando o cara se educa e exerce o poder de escolha, aí essas previsões mudam muito, né? Porque... E a tecnologia sendo produzida em massa e evoluindo também, você tem a queda dos preços e fica cada vez mais financeiramente viável, né? Que eu acho que é quando o jogo muda. A GD ela conseguiu dar o grande boom quando a gente teve queda de 80% em 5 anos ali do preço das células, e aí foi quando o negócio começou a deslanchar. Então acho que as baterias a gente vê esse movimento similar acontecendo. Né? A bateria, o que é que acontece? Existe muita pesquisa de desenvolvimento, né, ainda para evoluir, porque se a gente for comparar com combustível fóssil, 1 quilo de química da bateria, ela tem uma densidade de 250 Wh para cada quilo de bateria. Para você comparar com a gasolina, é 3.000 Wh para cada litro. Então assim, a gasolina chega a ser 15 vezes
com densidade energética maior. É por isso que 70% do peso do veículo é bateria. Eu preciso ter muitas baterias que pesam por conta da densidade energética ser baixa. Mas existem outros materiais que estão em estudo, tá? De dobrar de 250 para 500. Quer dizer, a gente vai ter carros elétricos bem mais leves do que tem talvez hoje. vai ser quando chegar na aviação também, né? Exatamente. Exatamente. Aviação, trem, caminhões também, né? Que já tem caminhões elétricos, mas geralmente caminhões de última milha, que eles chamam, que é aquela entrega dentro dos centros urbanos, aquelas vans, né? Caminhões de grande porte, tem só alguns projetos aí. Mas essa evolução da bateria e inclusive a redução do custo também, tá? Porque, para você ter ideia, hoje a capacidade instalada de produção de bateria no mundo hoje é 2 vezes maior do que a demanda. Então, o que é que está acontecendo? Está acontecendo uma queima de preço dos fabricantes, porque eles têm que desovar, porque aquela fábrica foi projetada, né, como todo investimento, para tirar o retorno em determinado período. Então, eles estão desovando. A nossa produção é o dobro, por conta de que, principalmente, não é do armazenamento da energia estacionária, né, dos projetos junto com a energia, geração de energia. É por conta dos veículos elétricos. Hoje, praticamente, a nível mundial, 70% a 80% das baterias produzidas hoje é para veículos elétricos, para eletromobilidade. Aí você tem aí 20% energia estacionária e tem 10% os eletroeletrônicos, né? Porque tem bateria de celular, bateria de eletroeletrônico, né? Mas hoje 70% é para eletromobilidade. Só que a produção é o dobro do que a demanda. Tá? Então, assim, o preço está caindo, para você ter ideia. O ano passado chegou a cair 40% o preço da bateria. O preço da bateria, que digo assim, o preço da célula, né? Porque a bateria a gente pode fazer até uma analogia com o módulo fotovoltaico, né? Porque o módulo fotovoltaico são várias pequenas células de silício ligadas em série. A bateria é do mesmo jeito, são pequenas células ligadas em série. Só que uma célula de um módulo fotovoltaico é meio volt, né? Que ela gera. No caso da bateria, varia de 3,2 a 3,7 volts, dependendo da química que tem dentro. Geralmente a lítio ferro fosfato, que é muito usado em veículos elétricos, ela tem 3,2 volts. Então você soma essa tensão em série e vai dar aqueles 400 volts. Né? E existe toda uma evolução que não é só também para essa parte de mobilidade, mas que assim, essa transição energética, a gente tem fontes intermitentes como a eólica e solar, principalmente a solar, né, que está tomando a dianteira. E para você poder transformar elas em despacháveis, você precisa de sistemas de armazenamento que nada mais são do que baterias, né, em larga escala. Então, a gente também tem o P&D acontecendo muito fortemente também para poder suprir isso a nível mundial. Né? O Brasil precisa disso, mas vários outros países também. Não, a nível mundial já está aprovado. Inclusive, você tem ideia, a Austrália, ela não tem integração da rede de transmissão como tem no Brasil. Né? Hoje a gente tem um sistema de transmissão que praticamente integra, a não ser o estado de Roraima, que estão prometendo agora, até final do próximo ano, estar integrado. Né? O único estado que não está na rede. Na Austrália, não, são sistemas estanques. Então, tipo assim, a Austrália Ocidental, tá, praticamente, ela não é interligada com a Austrália do Leste, a Austrália do Oeste. E praticamente, como não tem muito recurso hídrico lá, então é térmicas a carvão, com baterias, solar também com baterias. Tá? Então, para você entender lá, 20% da potência instalada na Austrália, nessa região, é de baterias. Tá? Se for para a Califórnia, do mesmo jeito. Tá? Então, aqui no Brasil, a gente tem o primeiro leilão, né, o LRCAP, que está previsto para outubro, não está confirmado ainda, que é o leilão de reserva de capacidade. Tá? É quando você precisa startar uma potência por algum sinistro. Então, geralmente eles fazem com usina térmica, que é poluente, eles vão fazer com baterias. Né? E estava previsto agora para acontecer em outubro, mas eles teriam que lançar, né, o edital agora em junho, a previsão para dar tempo de fazer o leilão em outubro, mas está sendo discutido, e eu, inclusive, ontem eu vi Talvez seja até apartado, né? Talvez você vá ter um específico para bateria. Não, esse é só bateria. Só bateria. Né? Porque tem um para térmica e tem um para bateria. Esse é só para bateria. Aí tinha uma ideia também de lá atrás fazer junto. Não, mas já foi apartado, mas o problema é o prazo, talvez. E, tipo assim, quando foi lançado, né? Aconteceu muita discussão para não fazer só de bateria, né, como você falou, fazer junto, e talvez seja adiado esse leilão, o que tem dizendo aliado. Mas é uma solução que é ideal
principalmente pelas renováveis, né? Porque não é uma fonte despachável. Sim. Então você consegue, agregando a bateria, você ter uma parte da potência dela, não toda, né? Mas mais despachável. Então, é um mercado também que tende só a crescer. Não só isso, como também a questão das micro-redes, né? Sim. Porque até com o advento dos veículos elétricos, na realidade o veículo elétrico é um recurso energético distribuído, é um RED. Sim. Tá? Então um veículo elétrico como uma GD no telhado, isso pode fazer parte de uma micro-rede e eu ter operadores privados para estar comprando essa energia. Sim. Esses modelos já existem no mundo todo. E aqui no Brasil, a gente acha que não, mas a Copel, que é a concessionária do Paraná, ela tem uma micro-rede funcionando há 5 anos no interior do Paraná. Então é uma micro-rede que ele tem veículos elétricos, tem GD, aí tem um operador que ele compra os excedentes. Vamos supor que você injetou na rede e vai ser descontado o fio. Não, o cara compra a tua energia. Sim. Mas hoje assim, e aí ele revende essa energia dentro da micro-rede. Tá? Ele compra e revende, ele faz esse trade aí entre demanda e oferta. De forma ampla, até me corrija aí, mas pelo que eu entendo, a legislação brasileira ela ainda não permite que isso seja, digamos, operado de forma privada. Né? Não existe, mas já tá sendo estudado, porque o seguinte, a ANEEL ela tem uma agenda regulatória que ela geralmente ela lança no final do ano para os 2 próximos anos. Então está na agenda dela já. Nos próximos 2 anos, ela estudar a questão da regulação da micro-rede. O momento correto é na abertura do mercado, né? Porque assim, hoje também seria um problema, porque você tem as concessões, né? Se você deixa de ter a concessão especificamente para a venda de energia, aí você consegue realmente habilitar esses modelos. Dentro desse novo marco, né? Da MP que foi assinada, das discussões que ainda vão ter, das empresas. Tu está vendo algo relacionado a essa parte de eletromobilidade ou baterias especificamente que vá ser algo positivo? Assim, dentro da MP específico não, mas assim, existem algumas coisas dentro da MP que você já projeta esse novo mercado aí, essas novas oportunidades, inclusive, de negócio. Assim, a MP, ela criou 2 figuras novas, né? É o SUI, que é o supridor de última instância, e também o agente de distribuição, porque hoje nós temos o ONS, que ele cuida da transmissão. Na distribuição é a concessionária que faz. Sim. Que isso é um modelo que não funciona em país nenhum do mundo, só aqui no Brasil. Tá? Porque você imagine hoje, inclusive os conflitos. Por exemplo, lá em Minas Gerais você tem a CEMIG sim e tem a CEMIG. Aí você pede um parecer, a concessionária nega, a CEMIG sim pede e ela aprova. Então, quer dizer, essa questão do operador... É absurdo, né? A gente sabe como é que é. Que é o DSO, né? O DSO é o Distribution, né? Operation da rede. Service, que é um operador da rede. Então, o operador da rede tem que ser um agente que não é o mesmo que é dono do fio lá. Tá? Então, na MP ele criou essa figura do operador. Só que na MP ele deixou aberto, que pode ser inclusive a concessionária operador, então não adianta nada. Eles vão criar um agente novo que pode ser a distribuidora, tem que ser independente. Por quê? Porque ele não pode, é claro que quando eu sou dono da operação, eu tenho um mercado dos clientes, e eu que decido quem pode ou não se conectar à rede, você tem conflito de interesse. Tem até uma rúbrica sobre marca. Mas é outra empresa que faz lá, mas é do mesmo grupo econômico. Não, tem até uma rúbrica sobre marca, né? Tipo assim, CEMIG sim carrega já o nome da concessionária. Carrega já todo, né? E sim, essa questão que você falou de ter talvez entes até privados fazendo esse serviço. Antes de entrar, inclusive, no negócio da Sunny, né? Eu estudei bastante o setor e eu me inspirava muito na Austrália, UK e alguns modelos. Eu via que lá, já desde 2016 ou antes, existia esse conceito do VPP, né? Virtual Power Plants, né? Onde você poderia despachar de forma descentralizada também esses ativos de energia, né? Então você poderia ligar... Tem relação com isso? Tem relação com isso. Na verdade, a micro-rede, ela não precisa estar todos no mesmo local geográfico. Não precisa estar conectado ali de fato. Não precisa. Na verdade, ali pode ser um virtual power plant, né? Que é exatamente um operador de uma planta virtual que está ali local, mas pode estar remoto e ele está fazendo esse trade de energia entre os operadores. Tanto quem gera como quem consome. E aí tem um consolidador disso tudo. Tem um consolidador disso tudo. Isso aí, na MP... ele não criou ele fala muito no DSO, no operador do sistema de distribuição, e ele fala no supridor de última instância. O supridor de última instância, o que acontece? Quando abrir o mercado livre para baixa tensão, o que é que vai acontecer?
que hoje acontece na parte de média tensão, né, os clientes do Mercado Livre, mas de forma em menor intensidade, porque é um mercado mais restrito em número de consumidores. Em termos de volume de energia é grande, mas em termos de número é pequeno. Então, o que acontece? Teve várias comercializadoras que quebraram. Aí como é que fica o cliente dela? Tá? Então, assim, no Mercado Livre que está hoje, né, sem a abertura para baixa tensão, tá, existe um fundo aí de reserva para poder pegar esse cliente, sujeitar esse cliente, tá, porque ele pagou e a comercializadora quebrou. Só que quando abrir, vai pulverizar, vai ter várias empresas aí vendendo, vai quebrar muita também. Vai. Aí o que é o supridor de última instância? É o cara que vai atender aquele cliente que era atendido por uma comercializadora que quebrou. Entendeu? Porque ele não pode ficar sem a energia. Porque a comercializadora deixou de pagar, ele vai deixar de receber energia, só que ele pagou. Quem não pagou foi a comercializadora na Câmara de Compensação lá da Câmara de Energia Elétrica. Então, esse supridor de última instância, ele vai fazer esse papel, entendeu? E assim, de acudir os que ficarem órfãos aí, que ficarem perdidos no meio. Então, já está criado na MP 1300, você vai ver lá o supridor de última instância, que é o modelo europeu. Tá? Isso na Europa funciona há 20 anos. O operador, eu só não gostei que eles deixaram assim, a questão do próprio distribuidor ser operador. Eu acho totalmente sem nexo, então não precisa nem criar o operador, se for para isso. E até talvez o supridor também. Exato. De repente o supridor, quer dizer, cai tudo na mesma mão. Aí, quer dizer, aí volta o quê? Volta o mesmo monopólio que a gente tem hoje. Que você só tem uma concessionária, você não tem como escolher. Quer dizer, é um mercado livre, entre aspas. Você está na mão ali do mesmo distribuidor do mercado regulado. E, assim, eu acho que o papo está sendo bem proveitoso, mas talvez para a gente ir se endereçando aqui para o final. O que assim, quando tu olha para os próximos 5, 10 anos, né? O que é o futuro desse mercado com toda essa eletrificação que está vindo para as indústrias, na eletromobilidade, né? A própria geração, os heads, né? Não só a geração distribuída, mas tudo transformando a nossa rede cada vez mais bidirecional. O que é esse futuro que tu está vendo aí para os próximos 5, 10 anos, especificamente aqui para o Brasil? Assim? Eu sempre sou otimista, né? Eu vejo muita gente até desistindo do mercado. Né? Se você for ver o número de integradores, ele caiu muito. Mas eu acho que é falta de visão, tá? Porque, tipo assim, aquele cara do telhado, que tem telhado e tudo, ele não vai deixar de colocar energia, porque a energia é injetada direto ali, é consumida. Sempre vai ser um bom negócio, tá? Você tem a questão da bateria para o cara fazer um grid zero e esquece, deixa a concessionária. Não é você desconectar com a concessionária, mas deixa a concessionária como reserva, tá? Quando acontecer um problema no teu sistema. Nós temos a questão dos veículos elétricos. Para você entender, eu tenho vários clientes que tinham usina em casa, aí compraram um veículo elétrico. Aí me ligaram e disseram assim, rapaz, a energia agora vinha uma conta de R$100, está vindo 300. Aí eu, tá bom, deixa eu ir lá. Chega lá, o cara está carregando o veículo elétrico. Eu digo assim, praticamente a tua usina que tu comprou está sendo por carro elétrico. Sim. A usina dele gerava 350 kWh. Perdeu o dimensionamento. Aí quer dizer, aí a conta voltou ao normal. Aí ele agora diz, não, tu tem que fazer outra usina. Quer dizer, gira mais negócio. Tá? Tá gerando muito mais negócio essa questão da eletromobilidade. O integrador tem que estar ligado nisso. Exatamente. Aí o que acontece? De repente, aí eu peguei e disse, e o teu carregador? Ele ainda estava com um carregadorzinho portátil. Eu digo, por que tu não botou a estação de recarga? Então eu fui lá, numa reclamação, tá? Virou um negócio de R$30 mil. Foi uma nova usina para ele. Do shopping, né? Você Exatamente. Fazer o sistema, entendeu? Quer dizer, você já começa a oferecer outras coisas do teu portfólio. Sim, encontrar oportunidade. Então, exato. Um problema. Então, dentro da sua própria base, como você falou, inclusive, de você ter uma base, né, de clientes, alguns que tiveram alguma restrição, às vezes, de crédito, então é uma restrição de telhado. Fazer sombreamento, você vender uma energia por assinatura, existem várias outras oportunidades. No fim do dia é uma solução de economia, né? O integrador, eu concordo demais com a tua visão. O integrador ele tem que ter ali opções para gerar valor na economia ou na eficiência para o cliente dele, seja na geração própria, seja para assinatura, seja na eficiência. Concordo demais. Muitos clientes nossos que tem gerador solar, né? Que também estão solicitando baterias, porque, vamos supor, às vezes algumas localidades, né, que tem muita falta de energia, e aí ele liga, mas eu comprei essa energia solar, quando faltar energia, não era para eu ter energia? Eu digo, não. Infelizmente, o inversor, ele para de injetar por conta de segurança, porque esse desligamento de energia pode ser um desligamento programado para manutenção da rede, tu vai matar o técnico da concessionária que está operando, né? Mas tem solução. Ele como? Ele diz, a gente bota a bateria aí.
Agora, o que eu vejo assim, é que o mercado ele tem que se preparar, se profissionalizar, tá? Se capacitar, porque assim, você dimensionar uma bateria não é tão simples como se parece. O pessoal fala, não, é só dimensionar, não. Aquele dimensionamento que a gente fazia no solar para a bateria não é a mesma coisa. A bateria ela tem capacidade de energia, né? Mas ela tem também potência. Eu não posso pegar uma bateria, comprar uma bateria de 5 kWh para atender a carga de 10 kW. A bateria vai entrar em shutdown, vai se desligar. E eu vejo muito isso. A gente está resolvendo muito problema dos outros. O cara fez um dimensionamento, implantou, o sistema está toda hora disparando o disjuntor, o cara não resolve e aí pede ajuda a gente vai lá resolver. Então você tem que segregar a carga, você tem que fazer um estudo, tá? Eu falo sempre, a gente inclusive tem uma live agora, quarta-feira, dia 11 de junho, né? A gente faz sempre nas quintas, mas como quinta agora é dia dos namorados, né? Aí eu vou fazer a live daqui. A primeira é reclamar a esposa. Então, aí nós antecipamos para quarta-feira, mas exatamente você fazer uma análise da curva de carga, tá? Sim. Então, como é que você faz isso? Na baixa tensão, você vai ter que medir, não tem jeito. Ou você pode fazer através de um levantamento das cargas e a hora em que usa cada equipamento. Esse ar-condicionado, eu ligo à noite, 7 horas até 5 horas da manhã. Essa lâmpada fica... Você pode fazer esse levantamento de carga. No caso de média tensão, é mais fácil, porque você pode pedir a memória de massa da concessionária, tá? Mas o melhor mesmo é você medir, tá? Então, hoje você tem esses medidores, né, que são TCs, que você consegue fazer uma medição indireta muito fácil, tá, de instalar, porque você não precisa desligar, né, o teu quadro nem nada, tu vai colocar então uma garrinha assim, você abre, depois fecha, pronto. E aí ele é ligado no equipamento que joga na nuvem. Você vai pegar esses dados, vai analisar a curva de carga, e aí sim, você vai ver qual aplicação a bateria tem mais retorno, tá? Que pode ser um peak cheio, pode ser um load shift, pode ser um time shift, pode ser um aumento do autoconsumo. A bateria, ela se encaixa em várias aplicações dentro da instalação e nem sempre, eu quero ficar independente da concessionária. O que é isso? É alcançar o que a gente chama de autossuficiência, né? Tipo assim, a solar, o que eu gero, né, eu consumo 40%, que é o autoconsumo, e 60%... Não, eu quero aumentar a autossuficiência, eu quero ir para 100%. Aí, nem sempre essa conta fecha, tá? Porque fica um valor muito alto da bateria. Mas aí, se eu chegar para o cliente e dizer assim, olha, eu não vou... Você hoje injeta 60% na rede, vamos diminuir a metade, 30%. Tá? E você ficar mais seguro, inclusive para algumas cargas, que quando houver um desligamento, você não vai ter problema de descontinuidade de energia. Então, a gente tem que pegar o quadro de baixa tensão do cliente, segregar alguns circuitos e colocar essa bateria só nesses circuitos e não no geral. Senão não vai funcionar. Porque o dimensionamento da bateria não foi adequado para as cargas. E às vezes tem carga ali como chuveiro elétrico, né? Que eu falei já, 7 kW, a bateria é de 5. Então você não vai botar um chuveiro. Então eu sempre falo, chuveiro elétrico, nunca bote chuveiro elétrico em carga de bateria. Sempre você tem que segregar. Então, assim, existe oportunidades agora, não é daqui a um tempo. Não é futuro, tá? Né? Já não é futuro. Aí se a gente for pensar em termos globais, né, a gente tem a IA. A IA requer muito inteligência artificial, né? Ela requer muito espaço do data center. Então, vai explodir. E aqui o Ceará é um destino natural desses investimentos, porque, não sei se vocês sabem, mas Fortaleza é o segundo maior concentrador de cabos oceânicos do mundo. Ele só perde para uma cidade da Arábia Saudita. Aqui tem 17 cabos submarinos. Uau. Você tem ideia, depois de Fortaleza, Santos tem 12, aqui tem 17. Uau. Então, o que é que isso representa? A diminuição da latência. Se você está próximo a um concentrador de dados, a latência, que é o tempo de resposta a uma consulta que você faz na internet, ou o IA, é muito mais rápido. Então vai vir muito investimento para cá por conta dessa concentração, mas também por conta da abundância de recursos naturais que a gente tem, de esses data centers ser alimentados por energia renovável. Sim. Então, assim, eu só vejo abundância, né? Aí gente desistiu no mercado, eu digo assim, olha, quem desistiu foi um cara que queria surfar na onda, aproveitar, mas está perdendo o mercado que vai ser muito maior, muito melhor. Porque, mas tem restrição da rede, eu pagar tarifa fio, sim, é a bateria. A bateria está reduzindo todo ano, daqui a pouco. Eu digo para vocês, assim, eu tenho um primo que mora lá na Inglaterra, em Londres, ele tem bateria há 12 anos na casa dele. Ele disse, rapaz, aqui os kits vendidos, ele diz, de cada 10, 9 é com bateria.
Então a bateria já faz parte do kit. É um momento de capacitação, né? Agora entender como é que se faz essa conta, tá? Porque não é a mesma conta de padeiro que a gente fazia no solar. Você pagava a média mensal do consumo, dividia ela por 30 dias, aí a radiação... Não é mais assim, porque você tem que saber o que é que tem viabilidade econômica. Nem sempre você aumentar 100% da autossuficiência vai dar um resultado satisfatório no final lá. Tipo assim, vai ter um payback aqui de 7, 8 anos. Aí o cara vai pensar 2 vezes, né? Mas de repente uma aplicação específica tem um retorno de 3 anos. Eu já fiz projetos de sistema de armazenamento de retorno de 1 ano e meio. Entendeu? Muito bom. É isso. Pô, o papo aqui hoje foi profundo. Sidney, cara, a gente vai caminhando aqui pro fim. Queria de novo aqui reforçar o agradecimento aqui pelo teu tempo, pela tua compartilhamento aqui de tanto conteúdo rico aqui que você trouxe. Se quiser dar uma palavra final aqui para a audiência e não sei, enfim, talvez dizer um pouco do que você faz do lado de educação ou dar o seu contato. Como eu falei, né, a gente tem uma plataforma EAD, que é energiaplusbrasil.eadplataforma.app. Nós temos 25 cursos lá, remotos. Esses cursos a gente agrega muito valor a eles, porque além da apostila, a gente oferece modelos de projetos. Vamos supor, o cara quer começar agora. Eu tenho modelo de projeto de micro, geração de mini, geração centralizada, de subestação, de um diagrama elétrico de uma proteção de uma estação de recarga. A gente dá no curso com um material técnico para o cara começar o negócio dele. Tá? A gente sempre diz assim, a gente não gosta de vender slide, porque no slide cabe tudo, né? A gente agrega exatamente a nossa experiência com esses produtos que tem valor, porque se você for ver no mercado aí, também tem gente que cobra ou o dinheiro vai cobrar, ou você for comprar um pacote de projetos desse, você vai pagar. Então a gente agrega valor, porque a gente dá o curso em cima desses projetos que a gente demonstra. E aí a gente começou a voltar, né? A gente começou dando cursos presenciais, fomos para a plataforma EAD, mas a gente começou a dar curso remoto. Ano passado a gente deu 2 turmas de curso de comissionamento de usina, só que esses nossos cursos, a gente está dando curso 100% prático, porque esse curso foi dentro de uma usina nossa, de 1 mega que tem aqui no Eusébio, tá? Então foi 2 dias usando os equipamentos para fazer categoria 1 e 2, que a gente tem, a gente faz esse serviço, tá? Empresta no mercado de serviços de comissionamento, então você vai aprender com quem faz, tá? Na prática, não é? Então são 2 dias, então a gente teve já 2 turmas no passado, aí vem gente do Brasil todo, a gente teve uma turma esse ano. Esse ano eu já dei 3 cursos desse remoto para empresas de OEM, para capacitar o pessoal dela. E a gente está lançando agora, que é a próxima semana agora, o curso de sistemas híbridos também prático. Então a gente tem lá no laboratório que a gente tem baterias de lítio, inversor híbrido. A gente tem os analisadores de rede. Então a gente vai começar fazendo o quê? A nossa instalação lá em média tensão, tá? A gente vai fazer a medição, como é que instala o analisador de rede, eu vou mostrar vários modelos. Vamos pegar esses dados, vamos traçar a curva de carga, vamos identificar as turma presencial, né? Presencial. Quantas vagas? São 40 vagas. 40 vagas. Então vai ser agora dia 20 e 21 de junho em Fortaleza. Já está previsto em São Paulo dia 25 e 26 de junho. Um curso presencial lá. Lá, em Natal e em Manaus. Então nós vamos fazer também, nós vamos fazer esses cursos também, fazendo tipo em várias cidades que demandam, né? Em Natal a gente tem, eu dei vários cursos lá em Natal presencial, então tem uma turma lá que a gente inclusive conversa muito nas redes, tem vários grupos, né? Então, geralmente, quando a gente dá um curso desse, a gente cria um grupo técnico também para tirar dúvida. Aí, para você entender, tem grupo que está há 10 anos. Ativo, né? Ativo ainda hoje, a gente tirando dúvidas. O pessoal trocando, imagina. Não só eu, todo mundo trocando, né? Experiências. E aí, quando eu lancei o curso aqui, o pessoal na tarde, vamos fazer um curso aqui. Aí já fechou a turma lá, fechou a turma de São Paulo, fechou uma turma em Manaus, e é um curso prático, tá? Eu sempre digo assim, não tem PowerPoint. Se você veio aqui para aquele PowerPoint, não tem. Sim. Tem que se dedicar. É o curso que você compra e faz. Exatamente. A gente vai lá compra o curso e não faz. A gente vai fazer o analisador de rede, vai mostrar os modelos que existem no mercado, se você quiser comprar, mas você vai ver, vai levar na nuvem, vamos baixar, vamos trabalhar no aplicativo dele para ver, fazer o dimensionamento e depois nós vamos para a prática, montar. A gente tem 2 conjuntos de baterias lá para fazer a montagem. 100% prático. Muito bom, muito bom. Pessoal, então acho que é isso. Ficamos por aqui. No descritivo aqui desse episódio, a gente vai colocar
todo esse link de contratação desse curso aqui que o Sidney falou, para vocês aproveitarem, são 40 vagas, então aproveitem, né? Já está terminando. Já está terminando? Vixe, então vamos ter que correr. Mas de qualquer maneira tem um EAD lá, e aí todo mundo pode aproveitar. Previstas também, né? Muito bom. Então é isso, galera. Ficamos por aqui e até a próxima. Valeu!